Fala galera, fala meus amigos, andei sumido, agora iniciando com tudo, ainda vai vir, como eu falei, muita melhoria aí, muitas entrevistas com muita gente, muitos amigos vão falar aqui nesse canal, tanto de samba como de futebol e outras coisas mais. É, Por exemplo, amanhã tem a final da Portela, que vai ter um novo vídeo aqui falando dessa final, dos três sambas que estão na final. Jorge Batuque, Toninho Gerais e Sami Trindade. Mas isso fica para depois. Eu novamente vim falar aqui, incrível que eu iniciei meu canal aqui falando do clássico Flamengo e Vasco. E agora novamente vou falar de Vasco e Flamengo. Dois jogos muito bons a nível Brasil, né? Dois jogos muito bons, muito disputados. Muito bom de se ver, onde cada um com a sua tática diferente, cada um com a sua qualidade, rivalizou. Eu tô aqui, acredito que todos nós cariocas estamos aqui pela final Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo da Copa do Brasil, para trazer de novo, depois de muitos anos, o futebol do Rio em alta, numa final de um campeonato nacional que não acontece há muito tempo. O Vasco, por exemplo, andou nos últimos anos em baixa e está voltando, não é mais o Vasco de antigamente, é o Vasco de hoje, né, com o futuro aí, com o Pedrinho como presidente, o futuro que promete. Mas vamos lá, começando a falar de Vasco e Atlético Mineiro. Há uma grande diferença de qualidade. O time do Atlético Mineiro, inegavelmente, em relação à qualidade, é bem superior ao Vasco. Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho. Então, assim, tem uma qualidade superior, batalha no meio campo, uma qualidade superior ao Vasco. Só que, meu amigo, como eu falei no último canal, o Vasco é um time que não desiste. É um time que está jogando no seu limite. Que está jogando num limite intenso do jeito que a torcida quer ver. O Vasco começou essa Copa do Brasil muito mal, quase saiu para o Água Santa, passou na Bacia das Almas, mas o Vasco que jogou contra o Água Santa não é mesmo o Vasco que jogou ontem contra o Atlético Mineiro, que é o Vasco que passou pelo Atlético Paranaense, quando quase ninguém acreditava com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Então, o jogo começou bem estudado, bem físico. O Vasco com uma linha alta no meio campo, com Matheus Carvalho, Hugo Moura, Esforza, numa linha bem alta, apostando na qualidade do Felipe Coutinho solto, o Verratti lá na frente, e o Emerson Rodrigues, um jogador que tem uma boa qualidade, só é meio, vamos dizer, demora a pensar, vamos dizer assim. Então o Vasco começou com uma linha de meio campo alta, marcando o Atlético lá em cima, o Felipe Coutinho dominando o meio campo, e o Atlético Mineiro demorou a enxergar isso. O Atlético Mineiro demorou a entender que o Vasco estava jogando linha alta. E o Milito, ele fez ontem uma mudança tática, que foi o Guilherme Arana no meio campo, que foi uma novidade para quem assistiu o jogo. O Guilherme Arana é um excelente lateral esquerdo de seleção. Ele ontem jogou no meio campo. Mas o Vasco, iniciando com a linha adiantada, sufocou a marcação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve domínio da posse de bola, mas o Vasco também teve domínio da posse de bola. O Atlético Mineiro começou atacando, teve um chute do Hulk, que o Léo Jardim defendeu logo no começo do jogo. E o Atlético Mineiro, pelo fator jogar em casa e necessidade do resultado, como o primeiro jogo, partiu para dentro do Vasco. E numa bola dessas, o Emerson Rodrigues, maravilhosamente bem, puxou esse contra-ataque pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Teve tempo de correr, teve tempo de driblar, de ver que quem estava passando o craque da nação vascaína, cria, senhor Couto, Felipe Coutinho, passando já na meia-lua. Ele dá um passe maravilhoso pro Coutinho. Quando todo mundo achou que o Coutinho ia chutar, ele deu um corte no zagueiro e bateu no cantinho. Vascão 1-0. E a torcida do Vasco, incrível que pareça, antes do gol já estava cantando mais alto que a torcida do Atlético Mineiro. Que isso também não é difícil, né? Quem conhece a torcida do Vasco sabe como é que é, né? Uma das mais fanáticas do Brasil. Então, o Vasco fez 1-0, continuou jogando bem, só que é aquilo que eu falo, o Vasco ele joga no seu limite. E tem peças
de qualidade inferior, vamos dizer assim. Sabemos que a zaga do Vasco não é das melhores. O Maicon joga no seu limite, está até fazendo um excelente ano. E o Léo Pelé, que até agora eu não entendi porque que o Léo Pelé foi titular e o melhor zagueiro do Vasco, João Vitor, foi reserva. Não sei se ele sentiu alguma coisa, não sei se ele estava machucado, mas o melhor zagueiro do Vasco estava na reserva. Então o Atlético Mineiro se impôs em qualidade, começou a mostrar seu toque de bola, Guilherme Arana com o Gustavo Scarpa, o Paulinho entrou no jogo, o Paulinho estava vindo aí numa seca de gols, né? Entrou no jogo, e num desses ataques do Vasco, o Léo Pelé me dá um carrinho, erra o carrinho, essa bola, o Hulk faz um passe sensacional, devolve a bola para ele, nesse ele faz um cruzamento que seria para o Paulinho, a bola passa direto e o Guilherme Arana faz um golaço. Então, a partir desse gol, o Vasco tonteou, o Vasco não se encontrou, e logo depois, num cruzamento, um novo ataque, num cruzamento novamente do Guilherme Arana, esse eu não acho nem tanto falha do Léo Pelé, porque eu acho que não era nem ele que estava marcando o Paulinho. O Paulinho vem de trás, passa até do lado do lateral esquerdo, e o Léo Pelé, sem saber, marcando a bola, não marcando o atacante, Paulinho vai vir o jogo. Em 6 minutos o Atlético Mineiro virou o jogo. Então o que eu achava, e no segundo tempo, o Atlético Mineiro talvez iria até aumentar esse placar, o jogo no segundo tempo foi um jogo disputado. O Vasco soube marcar, o Vasco se impôs fisicamente, e o Atlético Mineiro quase não teve grandes chances, tirando uma com batalha no segundo tempo, não teve grandes chances. Na verdade, o Vasco teve uma chance Coutinho de empatar o jogo, e um lance no final do jogo, que novamente o Emerson Rodrigues me pega uma bola, dá um drible sensacional no lateral direito do Atlético Mineiro, não chuta, não toca e perde a bola. Então assim, quase que o Vasco empata. Foi um segundo tempo que o Atlético Mineiro dominou a posse de bola, o Vasco preferiu escolher os contra-ataques, obviamente, e levou e traz para o Rio de Janeiro um 2-1. O Vasco, eu não vou dizer que o Vasco foi amassado, porque não foi. O Atlético Mineiro é melhor em qualidade, jogou melhor, teve mais posse de bola, como a gente já imaginava, teve mais chances de gol. No primeiro tempo, por exemplo, o Léo Jardim fez 2 grandes defesas, uma num cabeceio e outra numa bola que eu acho que até ia para fora. É um grande goleiro, sensacional, goleiro de seleção. E o Vasco trouxe esse 2-1 para casa. E, ao meu ver, o Vasco passa. Seja nos pênaltis, 1-0 ou até 2-0. Eu acho que o Atlético Mineiro perdeu uma grande chance de fazer um placar maior, de impor sua qualidade técnica, não conseguiu. E o jogo terminou 2-1, Vasco vivo, e aqui vão ter que segurar o Vasco. Dentro do Caldeirão de São Januário, vai ter que segurar o Vasco, que está motivado, que acredita mais do que nunca que pode chegar na final. Então, torço muito por esse Vasco passar pela final aí. E vamos falar do segundo jogo. O Malvadão voltou. O Malvado, o time da raça, o rubro-negro, o time do Brasil, de maior torcida do país, voltou. A era Tite acabou, graças a Deus. Que jogo do Flamengo. Eu digo que esse foi um amasso. Só que, deixa eu dar uma olhadinha na palavra aqui rapidinho, porque... Suco de laranja. Foi um amasso do Flamengo. Que amasso do Flamengo. E que goleiro esse Hugo Souza, hein? Que goleiro é o Neneca. Que teve um início de carreira sensacional, se ludibriou, se perdeu, o Flamengo emprestou, e agora tá no Corinthians. Agarrando demais, muito. O jogo ontem era para ser 3-0, 4-0, por aí. Mas eu chamo de um amasso inútil do Flamengo. Por que um amasso inútil? Só ganhou de 1-0. Deixa o Corinthians vivo pro segundo jogo. Mesma coisa o Atlético Mineiro com o Vasco. O Felipe Luiz, ele foi
bem inteligente, fez o que o Tite não estava fazendo. Cara, Pedro se machucou. Por mais, o Gabigol não é mais o mesmo, o Gabigol tá fora de forma. Cara, entre Gabigol e Carlinhos é Gabigol. Não tem porquê. E preparo físico se mostra dentro de campo, o cara jogando. Não adianta ficar botando o Bruno Henrique como 9. O Tite conseguiu matar o Bruno Henrique como 9. Bruno Henrique sempre jogou na esquerda. Bruno Henrique chegou onde chegou jogando na esquerda. Jogando como 9, ele teve boas participações, fez gol, fez. Mas não é o lugar dele. O que Felipe Luiz fez? Botou o Léo Ortiz na posição dele, um excelente zagueiro. Colocou o Wesley, que eu acho melhor que o Varela, muito mais ofensivo. E trouxe novamente o espírito ofensivo pro Flamengo. O Flamengo não é Flamengo de Tite. O Felipe Luiz, como ídolo do Flamengo, como da geração Jorge Jesus, entende o Flamengo como ninguém. Flamengo ofensivo, Flamengo é um time que ataca. Quer perder? Vai ganhar tudo? Não vai ganhar. Mas perder jogando da forma que o Tite estava jogando, na retranca, atrás, com toque de bola, somente posse de bola, um jogo chato, pragmático, isso não é Flamengo. Flamengo é isso que a gente viu ontem. É o time pra frente o tempo todo, é o time atacando o tempo todo. Doa quem doer. Pode até perder, mas esse é o espírito flamenguista. E o Felipe Luiz promoveu o Wesley na direita, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E o Arrascaeta, o Gerson fazendo tudo, todas as posições praticamente. O melhor jogador do Brasil esse ano é o Gerson. E o Arrascaeta, o que ele fez? Adiantou o Arrascaeta, jogando com ponta de lança. O Arrascaeta, como sempre jogou, no meio dos atacantes. Os laterais passando, o Arrascaeta no meio dos atacantes. Ali é onde ele joga, ali é onde o craque cria. O Arrascaeta não precisa correr, o Arrascaeta não precisa voltar. O Arrascaeta tem que jogar livre, com a bola passando dele o tempo todo. Bruno Henrique na esquerda, que foi... O Flamengo humilhou na esquerda, com Alexandre e Bruno Henrique, o tempo todo. Alexandre um pouco mais preso, mas o tempo todo, ele e o Bruno Henrique. Arrascaeta no meio, Gerson De La Cruz posicionado, e o Gabigol, que jogou muito bem. Quase fez um golaço de letra, fez um gol que até agora não sei se estava impedido ou não. Aí, aquele problema da CBF, a CBF não quer investir numa tecnologia melhor. Parece que a CBF gosta dessa, vou dizer confusão, mas desse foi, não foi, esse drama que se torna um gol impedido quando tá na mesma linha ou não tá. Mas voltando, então, Léo Ortiz, ele botou o Fabrício Bruno no banco, o Wesley, esse meio campo que eu já disse, Bruno Henrique, Alexandre e Gabigol. Cara, o Flamengo rápido, ágil, intenso o tempo todo, com troca de posição. O Gabigol e o Arrascaeta trocando de posição toda hora. Uma hora o Arrascaeta era atacante, o Gabigol voltava pro meio. Uma hora o Gabigol atacava, o Arrascaeta voltava pro meio. Bruno Henrique na esquerda, esculachando, humilhando. E o Corinthians atordoado. O Corinthians, que jogou com o time, é incrível. O time chega na semifinal da Copa do Brasil e poupa jogador. Beleza. Tá disputando rebaixamento. Mas entrou com o meio campo Rian e Charles, botou o Coronado e o Garro e jogou com o Romero na frente. Cara, o Corinthians não jogou. O Corinthians não conseguia sair. O Corinthians no primeiro tempo, se eu não me engano, não deu chute pro gol. O Flamengo era para ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. Eu acho que até pelo fato do Flamengo voltar a ter essa intensidade, o Flamengo ele foi afobado na hora de fazer o gol. Uma coisa que a gente não vê no Flamengo, né? Tá passando por um momento de instabilidade. Os jogadores que queriam mostrar tanto futebol, mostrar pro Tite, pra torcida, até porque foram chamados de time sem vergonha, dar essa vitória pro Filipinho, pro Felipe Luiz, que o Flamengo foi até afobado algumas vezes. O Gerson perdeu o gol na cara. Cara, milhões. O Hugo Souza pegou bola no ângulo, chute que bateu quase no travessão. Então, assim, teve afobação do Flamengo, mas teve organização tática, teve intensidade, agressividade e velocidade. Então, acertou no Léo Ortiz na zaga, o Wesley na direita, o meio campo com a Arrascaeta solto, como ponta de lança, trocando com o Gabigol toda hora, e essa esquerda aqui com o Alexandro e Bruno Henrique. E foi gol do Alexandro
Uma única falha do Hugo Souza, que achava que o Alexandre ia cruzar e ele bateu. Foi o gol do Flamengo. O Flamengo fez o gol pelo lado esquerdo do campo. Mas o que fica de ensinamento? Esse é o Flamengo. O Flamengo tá vivo. E se o Flamengo jogar desse jeito, lá no Itaquera, o Flamengo passa. O Flamengo vence lá. Tem muito mais qualidade que o Corinthians. O Corinthians, se tomar um gol, se o Flamengo fizer 1-0, vai vir um pensamento de zona de rebaixamento, vai vir um pensamento de disputa, de descenso. O que o Flamengo precisa fazer lá é um gol. O Flamengo, se fizer um gol lá, desmonta o time do Corinthians. Eu acredito numa vitória do Flamengo lá, como acredito numa vitória do Vasco aqui. Essa final Flamengo e Vasco aí, que o negócio vai ferver. Beleza? E hoje, só para falar um pouquinho, tem Fluminense Cruzeiro. Fluminense, só vencer. Essa derrota pífia, bizonha pro Lanterna Atlético Goianiense, que não ganha de ninguém, tem que ser apagado com a vitória hoje. Uma vitória boa. 1-0 tá ótimo, 3 pontos. Que aí você passa o Corinthians, passa o Vitória, chega lá a 30 pontos, encosta em Grêmio, encosta Atlético Paranaense, encosta na galera Criciúma, o pessoal que tá mais na frente. Beleza, galera? Segue aí, comenta aí, curte aí. Valeu, um abraço.